sobre a insegurança no nosso Espírito Santo que nós vivemos recentemente, em especial sobre essa manhã. Eu também fui surpreendido, assim como o deputado Sérgio Majesco, por uma operação que muitos me mandaram mensagem, alguns familiares. Um senhor me ligou agora há pouco que a sua esposa foi presa. Eles são pais de um militar. A senhora foi conduzida com um mandato de prisão e nessa condução eram policiais militares. A pergunta que ele me fez foi a mesma que fez ao deputado Sérgio Majesco, se não deveria ter um oficial de justiça acompanhando e também a Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Inicialmente eu já orientei que buscasse as entidades de classe do qual seu filho pertence, porque era possivelmente um dos motivos por o filho ser militar. E essa é a impressão que nós temos, nós vamos se aprofundar, porque ainda continua sequelas em relação ao fato acontecido no nosso Espírito Santo. Eu acredito que esses fatos possam ser de forma mais responsáveis agora, esses acontecimentos, porque o Ministério Público está junto com essas ações. Eu quero acreditar que todas essas decisões do Poder Judiciário foram manifestadas também pelo Ministério Público, que tenha seu fundamento. E vamos acompanhar isso, porque vimos recentemente muitas perseguições, muitas ações administrativas da Polícia Militar, com centenas e centenas de procedimentos administrativos e inquéritos policiais militares, que são, de fato, perseguições a muitas pessoas que nem sequer têm envolvimento com a paralisação que aconteceu nos últimos dias em relação à Polícia Militar, que tem que ser apurada. Em momento nenhum eu vim aqui para defender essa ou aquela atividade, mas vim aqui pedir uma coisa, que é o diálogo do governo do Estado, que foi o fator que levou o governo, que levou esse processo esticar tanto tempo. Quem não viu isso? Agora, o que significa prender mães de policiais, esposas de policiais? Nossa, elas se tornaram um perigo para o Estado, que precisam ser presas. Então, se alguma coisa foi errado, que ser chamada para depor e coisas desse tipo, agora, ser presas, mandados de busca e apreensão na casa dessas mulheres, dessas senhoras, isso é patético, é mais uma vez, a meu ver, o imperador querendo dar uma lição para mostrar quem é que manda aqui no Estado e o que acontece com aqueles que ousam enfrentá-lo ou desafiá-lo de alguma forma. E a gente vê essas medidas do presidente da República querendo de afogadilho fazer a reforma da Previdência e, mais uma vez, penalizar os servidores da segurança pública, porque eles têm uma vida que não é uma vida fácil. Eles saem para trabalhar e não sabem se voltam. Assim como este policial foi para efetuar a prisão de um homicida e no meio da rua, quando viram o carro da polícia, saíram disparando e atingiu no peito do nosso policial. Então, nós estamos verificando, deputada Janete, semana passada recebemos aqui as representações da Polícia Federal, Rodoviária Federal, da Polícia Civil, porque estão querendo tirar o Instituto da Aposentadoria Especial, que é centenária das polícias. Isso causa um desestímulo muito grande, por quê? Porque os nossos policiais, eles são verdadeiros heróis. Quero aqui deixar claro de nossa posição veemente contra esta reforma da Previdência, que só visa prejudicar, só visa sacrificar sempre os mesmos, os trabalhadores. Sempre os trabalhadores são penalizados com algumas ações do governo federal, no sentido de fechar os ralos, no sentido de fechar a porta depois de roubado, e aí alguém tem que entrar com recurso, alguém tem que ser penalizado, e sempre o penalizado é o trabalhador. É inadmissível que a nossa geração, que essa casa, assista este crime calada,
que essa casa não se manifeste com mais contundência junto à nossa bancada federal e toda ela, para não permitir essa afronta às futuras gerações. A nossa ainda, porque talvez muitos de nós que estamos aqui nesta casa não seremos atingidos. Alguns já fazem jus à aposentadoria. Mas as pessoas mais jovens que aqui estão, as pessoas mais jovens de nossa sociedade, nossos filhos, nossos netos, os trabalhadores que hoje estão entrando nas empresas no mercado de trabalho, serão frontalmente atingidos. E aí eu pergunto, quem na construção civil vai empregar um pedreiro depois que ele tiver com mais de 60 anos de idade? Nós corremos o risco de ter um exército de homens e mulheres já cansados pela idade, com idade avançada e passando por dificuldades porque não conseguirão atingir as suas aposentadorias. E no momento que mais precisam de ter aposentadoria para garantir a sua saúde, para garantir a sua manutenção. Deputado, eu vou dar um voto de confiança ao governo do Estado, ao secretário Haroldo, à sua equipe, na aprovação, na discussão e na votação dessa matéria. Vou antecipar meu voto, deputado Gildevan, e vou votar a favor da matéria. Ao pé da letra, a proposta, o projeto que é apresentado, ele é um tanto quanto seco. Nós sabemos que na regulamentação, o governo do Estado vai precisar usar muitos elementos e promover muitas ações, inclusive muitas delas já dispostas no portal da SEDU, que esclarece mais a matéria do que a própria justificativa do projeto. Foi falado, por exemplo, aqui sobre o Plano Estadual de Educação e a relação com essa matéria. A SEDU alega e registra que uma das principais metas desse pacto é que 100% dos municípios façam adesão até o final de 2018 e que as metas do Plano Estadual de Educação sejam alcançadas. Quando nós ouvimos a palavra pacto, nós que temos costume de visitar as escolas, hoje nós recebemos aqui uma visita de alunos de uma faculdade da Serra, do curso de Direito. E uma das estudantes me perguntou por que as escolas do município são geralmente melhor estruturadas, o professor ganha um pouco mais, apesar de ainda ganhar muito mal, as respostas são mais rápidas, e já nas escolas do Estado existe uma infraestrutura mais precária, uma resposta mais lenta às demandas. Eu visitei uma escola, deputado Rodrigo, essa semana passada, na sexta-feira, em Carapebus, uma escola do Estado, a única lá da região. Uma escola com 6 salas de aula, 3 delas adaptadas, aquelas que vieram para cumprir uma proposta e ficaram até hoje, que são pré-moldadas, a água entrando nas escolas, uma única entrada e saída, colocando em risco a vida dos alunos, professores levando ventilador próprio para a sala de aula para melhorar o calor. Esse é o verdadeiro pacto que nós pretendemos do Estado com os nossos municípios. Tem sido muito comum o Estado empurrar a responsabilidade para os municípios. Essa palavra pacto é uma palavra muito forte. É uma palavra que define como vai ser da agora para frente. E os meus questionamentos, deputado Rodrigo, esse pacto está sendo feito com quem? Se é o pacto com a aprendizagem. Para ser um pacto com a aprendizagem dos alunos, precisa conversar com os alunos, com os conselhos de escola. Para ser um pacto com a educação do campo, tem que conversar, dialogar, aprofundar com a educação do campo. Para ser um pacto com as prefeituras, precisa aprofundar com os prefeitos, onde se perde, onde se ganha. E aí a gente fica muito preocupado, e eu gostaria que o nosso secretário realmente ele tivesse disposto a fazer esse pacto, mas não um pacto unilateral, um pacto que seja fruto
do diálogo, um pacto que seja fruto do respeito, principalmente com as nossas escolas lá do campo. Eu tenho recebido muitas vezes muitas reclamações, principalmente quando se toma a decisão de fazer ajuntamento de turmas e coloca-se mais de 40 alunos em uma sala, sem nenhum conforto, nem espaço físico e às vezes nem um ventilador funcionando. Então aí o pacto está sendo feito com quem? De fazer esses ajuntamentos de turma. Pacto com quem e para quê? Essa é uma pergunta importante. Quem realmente tem responsabilidade com a aprendizagem, não interessa se é para a alfabetização, se é para o final do ensino fundamental, se é para o ensino médio, não fecha escolas. Não fecha escolas, nem que a escola tiver um aluno só. Se tiver um aluno só e esse aluno não tiver condição de ir para outro lugar, essa escola tem que ser mantida aberta. Isso é um direito de toda criança e de todo adolescente. O que acontece no Espírito Santo com a questão de fechamento de escolas é até o que o diabo duvida. Nos últimos 2 anos, nós empurramos para fora das escolas do Estado do Espírito Santo milhares de alunos em idade escolar, sem a menor preocupação com isso. Então, é fantasioso falar em pacto de aprendizagem quando o governo pratica uma política educacional que é uma grande aberração aqui no Espírito Santo. E mais uma vez eu digo, perseguir as metas do plano estadual, dos planos municipais, ninguém fala, sim, nós vamos atingir. Quais metas nós vamos atingir e através de quais mecanismos? Vamos oferecer o quê? Uma qualificação melhor para os profissionais nos próximos anos? Uma remuneração melhor? Vamos infraestruturar as escolas muito melhor do que elas estão? Ninguém sabe o que é isso. Assim, qual é o sentido prático disso? Sem falar, e aqui o padre Honório colocou o caso dos conselhos estaduais de educação, ou os conselhos de escola. Hoje o governo dá a mínima para os conselhos de escola. Para se ter uma ideia, e o padre Honório sabe disso, muitos deputados aqui sabem disso, o governo extinguiu 60 conselhos de escola de 2016 para 2017. O governo do Estado encaminhou já um projeto de lei ampliando a licença paternidade para os servidores públicos para 20 dias. Ampliando para 20 dias a licença paternidade. Quero aqui parabenizar o governo do Estado e dizer que essa sugestão, nós fizemos essa sugestão, eu sei que outros deputados também aqui fizeram, né? E é uma demonstração do nosso compromisso em garantir a presença ativa do pai nos primeiros dias de vida do seu filho. Quero lembrar, é bom lembrar que desde o ano passado esse direito existe para todos os trabalhadores da iniciativa privada. Então, nós estamos felizes de ter contribuído com o governo a nossa sugestão, nossa indicação, para que também os servidores públicos, os pais também tivessem ampliado a licença paternidade para 20 dias. A família é e sempre será a nossa principal bandeira, senhor presidente. Muito obrigado. Uma entidade tão séria, deputado Sandro Locutor, que representa o nosso Estado do Espírito Santo, que é a CRO, Conselho Regional de Odontologia. Encaminhar assim também um pedido ao governo do Estado que tenha alguém, deputado Ismael, do Conselho Regional de Odontologia fazendo parte na questão da saúde, que eu acho que é de suma importância, porque várias e várias doenças começam pela boca, né, deputado Bruno Lamas? Então, sim, por que não uma classe tão séria fazer parte do Conselho no Estado do Espírito Santo, representando a odontologia do nosso Estado do Espírito Santo? Observar um grande número de produtores aqui nesse plenário, numa terça-feira pela manhã, produtores que vieram de todas as partes do Estado do Espírito Santo, mas principalmente da região norte, do noroeste e do extremo norte. Não é muito comum ver o produtor de alimentos saindo das suas terras,
numa terça-feira, para estar nos poderes, nos órgãos, nas instituições, pedindo com veemência, pedindo já sem força, para que possam as instituições de crédito repensar, ter equilíbrio, ter sensatez, para renegociar as dívidas dos credores que fazem e têm feito a diferença na geração de emprego e renda no estado do Espírito Santo. E por que eu tenho dito dessa forma? Porque já estamos indo para 4 anos, desde 2014, início de 2014, 14, 15, 16, estamos indo para o 4º ano seguido, com uma seca cada ano mais intensa do que o outro. Nós estamos vivendo, e fica cada vez mais constatado, a pior crise hídrica da história do estado do Espírito Santo. Nós estamos indo para 4 anos seguidos de seca. Decretos de emergência nos municípios, decreto de calamidade nos municípios. Estou membro da Comissão de Agricultura desde 2007, quando aqui cheguei, e numa luta intensa, todos os anos, todos os mandatos na Comissão de Agricultura, numa parceria muito forte com o setor produtivo, porque eu acredito que a fonte perene de geração de emprego, renda e desenvolvimento do nosso estado passa segura e necessariamente pelo setor produtivo da agropecuária no estado do Espírito Santo. Representa mais de 1/3 do PIB do Espírito Santo, a agropecuária. Não dá para entender a política do governo federal, do Conselho Monetário Nacional, porque mesmo que os gerentes, que os superintendentes de cada instituição, como bem falou aqui o superintendente do Banco do Brasil, me procurem a mim pessoalmente, porque eu vou estudar caso a caso, mas quando o superintendente quer, ele não encontra autonomia numa legislação específica de renegociação de créditos. Aí ele vai dizer que ele pode renegociar determinado valor, mas que o produtor tem que dar 10% de entrada. Mas se ele teve a roça toda perdida, como que ele vai dar 10%? Ele precisa de mais 6 anos de prazo, com um juro muito baixo, e ainda precisa de mais crédito, para ele conseguir fazer uma outra roça, produzir e pagar essa dívida. Já fiz aqui mais de 200 pronunciamentos sobre a questão das águas dos rios e das nascentes que são destruídas, a mata nativa, para plantio de eucalipto. Isso aí é uma vergonha, é um desastre para o futuro. Sabemos que o Rio Santa Maria, o Rio Doce, esses rios estão, cada dia que passa, Rio Jucu, cada dia que passa esses rios estão diminuindo o seu volume, a sua vazão, em função principalmente da questão do desmatamento. As nascentes, elas estão sendo destruídas em função desse desmatamento da mata nativa. Eu aqui falei várias vezes e vou continuar falando, não consigo entender por que jogam esgoto in natura dentro dos rios, principalmente em Santa Leopoldina. Ali é jogado o esgoto in natura dentro do rio. Por isso, nós tomamos a liberdade de falar aqui alto e bom som que há necessidade de uma fiscalização rígida e obrigar que esses indivíduos,
essas pessoas, que elas não procedam desta forma. Com certeza, se houvesse um cadastramento de todas as nascentes que abastecem o rio Jucu, e isso vale para todos os rios do nosso estado, nós não teríamos essa dificuldade na vazão dos rios, porque é uma catástrofe. Daqui a mais 4, 5 anos, não vai ter mais água aqui na Grande Vitória. Quero mostrar o perigo que nós estamos passando. Nós tivemos o ano passado 55 dias que nós tivemos o ano passado de racionamento. E nós estamos na iminência de outro racionamento. Ali tem a tribuna do dia 4 de março, o nível do rio volta a cair. Aí o Jornal Metro, dia 7 de março, como que estava ali a barragem de Caçaroca. No dia 14 de março, também ali aquela vazão do rio Jucu, foi publicado no Jornal da Gazeta, mas essa foto não é realmente do dia 14. Dia 14 estava mais baixo o nível. Ali do dia 20 de março, seca, esgoto do rio Jucu. Então nós estamos mostrando ali o que está acontecendo ali. Para quem não conhece, a Boca da Barra, em cima ali, a pedra, o Morro da Concha na Barra do Jucu, é ali onde desemboca o rio Jucu. O rio não tem água, o mar joga a água para dentro da Boca da Barra, a água fica e a areia tapa a Boca da Barra. O ano passado fechou a Boca da Barra 14 vezes e nós tivemos que usar a Poclã para poder novamente abrir para o rio chegar até o mar. Pode passar outro. Aí dia 3, você vê ali, eu já documentava ali no dia 3 de fevereiro, como é que estava a vazão, e no dia 4 de março, ali em cima daquele arco que tem lá na barragem de Caçaroca. Novamente ali, ó, dia 3 também, como é que estava o rio, ainda passava um pouquinho de água. Todos sabem, desde criança, nós já aprendemos que o planeta Terra é formado por 2/3 de água, quer dizer, 2/3 do planeta é água. Mas somente, como já foi dito aqui, 2,5% é água doce. Apenas 2,5% é água doce. Desses 2,5%, quase 70%, 69,5% estão imobilizados nas geleiras. 30% encontram em reservas subterrâneas, profundas, aquíferos, que temos dificuldade de fazer a captação. Assim sendo, só restou 0,4% do total de água doce, que estão na superfície da terra, circulando pelos rios e lagos. O Brasil é um privilegiado. O Brasil tem quase 15% de toda a água disponível para consumo do planeta. Mas temos um grande problema, a questão geográfica. 80% dessa água está lá na região norte, lá no Amazonas. Então, aí temos a dificuldade da geografia para transportar essa água. No Espírito Santo, nós sabemos a dificuldade, todos estão vendo aí nos jornais, a dificuldade, como aqui o deputado Hércules falou, a dificuldade que estamos tendo com a questão da água na Grande Vitória. No interior já tivemos vários problemas quando estavam lá, a questão lá de Guarapari é um problema típico, tivemos sérios problemas em Guarapari, onde tivemos que buscar água lá no Rio Benevente, quase a 20 quilômetros, para trazer água até Guarapari. Olha só o problema, o manancial tão bonito que nós tínhamos em Guarapari, mas que devastaram, destruíram a bacia do rio. Podemos citar a Conceição da Barra, também tivemos dificuldade em São Mateus, Montanha, Vila Pavão e tantas outras localidades que tivemos sério problema de abastecimento de água. E na Grande Vitória não fica para trás, estão vendo aí, assistindo os problemas da Grande Vitória. Tem que fazer obras urgentes, como já está previsto no planejamento, uma grande barragem ali em Domingo Martins, depois da ponte na BR, ali uma grande barragem que vai reservar um volume de água que vai ter condições de atender quase 4 meses de abastecimento, caso tenha uma estiagem. Então,
é uma preocupação que nós devemos ter constante sobre esse líquido tão precioso, muitas vezes chamado ouro azul, né? Pela importância da água. A água, como já foi dito aqui, ela é fundamental, importante para a vida da população. Nós sabemos que não sobrevivemos sem esse recurso natural tão importante à vida. Não apenas a raça humana, mas todo ser vivo do planeta, para continuar vivo, precisa da água. E como é que nós temos tratado esse recurso imprescindível para a vida do planeta? Deveríamos ter a sensibilidade com as nossas nascentes, pelo contrário, as destruímos. Deveríamos ter a sensibilidade, a responsabilidade, o cuidado com os nossos rios, mas pelo contrário, nós os poluímos. As nossas lagoas. Às vezes gastamos recursos, dinheiro, com cifras enormes para muitas obras que não têm fim, mas evitamos de gastar com saneamento básico, que é condição fundamental para a saúde humana. Então, se as águas são necessárias à vida, por que a raça humana ataca, agride, polui, destrói com tanta ganância esse recurso tão importante? Não apenas as águas doces, mas também as nossas praias. Nós jogamos na água todos os nossos restos, todas as nossas imundícies, e depois, pela incoerência, queremos retirar algumas delas para consumir novamente esse recurso natural. Nós estamos no mês de março, dia 8, é o Dia Internacional em que nós discutimos as questões das mulheres, em favor das mulheres. E nem bem o mês acabou, nós estamos vendo a cada dia que, mesmo tendo um dia internacional para discutir a violência familiar e doméstica, a violência contra a mulher, as questões das mulheres, as mulheres continuam sendo vítimas de violência, tendo a sua vida retirada precocemente por conta de problemas passionais, por conta, e quem são os algozes? Seus maridos, namorados, ex-namorados, ficantes, ex-ficantes, ou seja, sempre uma pessoa bem próxima é que agride e que mata a mulher. Nós estamos precisando realmente ajudar a todos os municípios. Esse pacote de obras que o governador Paulo Hartung anunciou há alguns dias atrás, com certeza irá ajudar muito a recuperar este dilema que nós estamos vivenciando no nosso país, com o índice de desemprego muito grande, na região da Grande Vitória chegando a 18%. Isso muito nos preocupa, porque o aumento da violência, o aumento, essa repercussão toda da criminalidade, também é gerada pela falta de emprego, pela falta de oportunidade dos nossos jovens. Nós estamos vivenciando aí, ontem eu recebi um engenheiro de mais de 20 anos em grandes empresas, desempregado. Então é onde você chega no auge, lá nos seus 45, 50 anos de idade, e essas pessoas que estão perdendo o emprego neste momento difícil. E o nosso governo federal, governo estadual, governo municipal, as instituições têm que falar de maneira positiva para que essa recuperação fiscal, para que essa recuperação do nosso país se desenvolva num período mais rápido.